Que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Sou Edson Melo, trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no bairro de Ipsepe, Recife, Pernambuco. Hoje iremos estudar o livro Céu e Inferno, onde retrata um caso de assassinato que ocorreu em Paris, como também o arrependimento. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos. Pai de infinita bondade, amor, justiça e caridade, Tu que és, Senhor, caminho, verdade e vida, nos conduz, Senhor, ao caminho do bem. Que a Tua luz seja sempre a esperança para dias melhores. Que possamos hoje estar tranquilos, calmos e equilibrados para podermos, Senhor, estudar mais um pouco das Tuas lições de justiça, amor e caridade. Que possamos estar livres agora de todos os nossos problemas e nos conectar, Senhor, ao alto para podermos aprender, assimilar, fazer as nossas reflexões e colocar, Senhor, as Tuas lições no nosso dia a dia. Que a Tua luz seja uma constância em nossas vidas, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, antes de dar início, eu trago aqui uma história ilustrativa para nós. Certo dia, tinha um sábio índio, ancião, falando com os jovens índios e dizendo para eles: todos os dias eu estou em conflito, porque tem 2 cachorros dentro de mim. Um é bom, amoroso, dócil. O outro é mau, raivoso, odioso. E ele é interrompido por um dos índios, dos jovens, e perguntou a ele: o senhor pode dizer qual dos 2 cachorros ganha essa luta, essa briga? Ele parou, refletiu e disse assim: o que eu o alimento. O que é que podemos tirar com essa pequena história? Que dentro de nós temos vários conflitos. E esses conflitos sempre estão de encontro um ao outro. O cachorro bom significa as virtudes, as boas ações, o trabalho, o servir. O cachorro mau chama-se os vícios, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E esse conflito, todos os dias, está sempre a nos causar reflexões. Muitas vezes achamos que não vamos cometer tal delito. E por sermos ainda imperfeitos, não refletir antes, não pensar antes, nós cometemos. E depois a gente diz: como foi que eu fiz isso? Eu não acredito que foi eu que fiz.
é a questão do remorso, a questão do arrependimento. Pois bem, meus irmãos, vamos hoje retratar um caso de assassinato e de arrependimento que aconteceu na cidade de Paris. Verger, um jovem padre de uma igreja em Paris, no ano de 1857, meado do século XIX, no dia 3 de janeiro, ele esperou o arcebispo sair da igreja e deu-lhe um golpe mortal, onde o arcebispo veio a falecer. Foi a julgamento e condenado à morte o jovem padre. Quando foi dia 30 de janeiro, exatamente há 27 dias, ele foi executado na guilhotina. Pois essa prática, em meados do século XIX, ainda existia em Paris. Após ele ser executado, no mesmo dia ele foi evocado. Quando ele chega para dar a comunicação, ele não acredita que faleceu. E os esclarecedores, o dirigente da reunião, pergunta se ele está arrependido. E ele, até o momento, não acreditava que tinha partido desse plano espiritual. Ele dizia: de maneira alguma. O caráter orgulhoso dele não fazia com que ele se arrependesse do crime que ele fez, do crime que ele praticou. E ele ficou muito perturbado, pois além de não acreditar, o dirigente disse: faça uma oração. E ele não, tem até vergonha de fazer uma oração. E o dirigente: faça, porque Deus é misericordioso, ele há de lhe escutar. E ele disse: qual a sua situação? A situação dele, que ele acreditava, é que ele estava vendo de um plano mais alto o corpo dele de um lado e a cabeça do outro. Veja o sofrimento, a agonia desse ser. Até aí ele não tinha nenhum arrependimento, ele não se arrependeu, ele não tinha nenhum remorso. E ele falava sempre: estou louco, estou doido. E o dirigente conduzindo sempre ele fazer uma oração, para que ele saísse dessa situação, para que ele tivesse consciência que ele não estava mais ali, encarnado. Então, após 3 dias, ele veio dar outra comunicação. A partir desses 3 dias de reflexão, ele veio com um certo alívio, porque ele já estava acreditando que não estava mais naquele corpo. Ele já admitia o seu erro. Não aquele arrependimento total, mas já admitiu o erro.
E por ele admitir o erro, que é uma coisa muito difícil em nós admitirmos o erro, pois sempre queremos, na maioria das vezes, ter a razão e não admitimos quando estamos errados. Raras vezes é que admitimos os nossos erros. Daí por diante, ele foi se convencendo, foi tomando consciência e foi dialogando, dizendo que era um alívio para ele estar ali, porque ele estava confessando, estava admitindo seu erro. Então, meus queridos irmãos, nessa segunda evocação, perguntaram a ele. Licença que eu vou fazer uma leitura. Reconhecei-vos melhor agora? Ele responde: já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. A partir daí, ele começa a se conscientizar que ele praticou o erro. Toda comunicação diverge é importantíssimo para os nossos conhecimentos. Mas tem uma pergunta que ele respondeu que vamos agora fazer uma reflexão. Vamos tentar agora ver as frases, começar a entender e a compreender o que ele estava passando, a situação dele, se ele dessa punição, como ele se sentia. A pergunta é assim: qual a vossa punição? A resposta: sou punido porque tenho consciência da minha falta. Ele já tinha consciência do que ele fez, do que ele cometeu. E para ela peço perdão a Deus. Ele agora já está pedindo a misericórdia divina, perdão. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus. Sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso. Na medida do reconhecimento do erro, ele agora já sabe no seu interior que ele adiou o progresso evolutivo dele. Enveredando por caminhos errados, sem ouvir o grito da própria consciência, que me dizia não ser pelo assassínio, que alcançaria o meu desiderato, o meu desejo. Deixei-me dominar pela inveja. Deixei-me dominar pela inveja. E pelo orgulho. Duas chagas da humanidade: inveja e orgulho. Oposição à humildade. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Meus queridos irmãos,
Veja aí. A questão do orgulho, o orgulho ferido. A vaidade, o egoísmo, o ego. Ele carregava em si todas essas situações e foi tentado a fazer. Ou seja, o cachorro do mal venceu essa luta. Na interiorização dele, que representa o mal, venceu a luta. Mas, como ele era uma pessoa que, como encarnado, sempre estava lendo as lições do Cristo, era uma pessoa informada, após 3 dias, ele caiu na real. Ele se arrepende, mas se arrepende muito rápido. Mas o que é que o Cristo nos fala? Se tiveres inimigos, se reconcilia-se com ele enquanto há tempo. O espírito encarnado, ele tem essa possibilidade de se reconciliar. Não deixar as mágoas, as raivas, os ódios para a vida espiritual. Fica muito mais difícil. Aliás, para a pátria espiritual. Se nós tivermos hoje algum inimigo daquele que a gente não quer nem escutar o nome, pelo menos a gente ore por ele. Já é abrandando a nossa natureza de ser. Porque dentro de nós ainda há orgulho, ainda há egoísmo, ainda há vaidade. O perdão é uma das coisas mais sublimes que existe. E nós temos que trabalhar esse arrependimento para podermos reparar os nossos erros. Primeiro passo, o remorso, o arrependimento, a expiação e depois trabalharmos o nosso reajuste. Reajustarmos com o que devemos, com o que fizemos de mal. Vejamos o que diz a pergunta 990 sobre o Livro dos Espíritos. Expiação e arrependimento. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Vejamos a resposta dos Espíritos. No estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Quando nós temos a consciência do bem e do mal, ele pode ocorrer também no estado corporal. 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação. É o que mais Verger agora quer, depois do seu arrependimento. Ele quer reparar o seu erro. Ele quer reajustar o seu ser com a nova encarnação. As imperfeições que o privam de ser feliz. E por isso aspira uma nova existência em que poderá expiar suas faltas.
expiar suas faltas, para poder se melhorar. A 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Esse arrependimento é excelente, porque no mesmo estado do momento do delito, ele se arrepende e ele faz com que se resolva tudo. Não leva para a pátria espiritual. Veja o que os Espíritos nos falam. Avançar. Desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, quando nós tivermos consciência das nossas imperfeições, do mal que estamos fazendo, que estamos praticando, corramos para solucionar o problema. Como já foi dito, o tempo urge, passa rápido. E quando nós podemos aproveitar esse plano espiritual, que é essa escola onde estamos, o planeta Terra, e pudermos resgatar os erros que fizemos, muitos deles não levaremos mais para a pátria espiritual. Nós vamos reajustando o nosso ser. O que nos ajuda a esse reajuste, a essa reparação? Tem uma frase que diz: apenas o amor move uma multidão de erros. O amor. O amor através do nosso comportamento. O amor através dos nossos pensamentos. O amor através das nossas preces. Certo dia, estávamos no grupo de estudo na nossa seara Alta de Souza, onde a coordenadora do grupo, a nossa irmã Adriana Carneiro, ela joga uma ideia para o grupo, a gente analisa e todos nós do grupo, combinamos que era uma coisa diferente e prazerosa de nós podermos fazer. Foi preparada uma camisa padronizada, escrita: o que posso fazer por você agora? Não amanhã, não antes, mas agora. O que eu posso fazer por você agora? E fomos até o centro da cidade do Recife. Ficamos ali caminhando pela Dantas Barreto, Rua Nova, ali na Pracinha do Carmo. E as pessoas vinham, abraçavam a gente abraçava, trocava uma palavra amiga. Foi muito bom, maravilhoso. E teve um cidadão que chegou perto da gente e disse: posso pedir uma coisa para você? Disse, ali na frente da Igreja do Carmo. E a gente pode. Aí ele fez: faça uma oração para mim, pela minha situação. O cidadão, a gente viu que ele estava aflito. E nós, em círculo, fizemos uma prece para aquele cidadão, aquele irmão.
e depois ele revelou o que ele ia fazer naquela hora. Ele ia praticar um assassinato, ia tirar a vida do cunhado dele. Ele estava já armado, pronto a fazer o delito. Depois ele disse: vocês me ajudaram a não praticar o que eu ia fazer. E falou para a gente. Depois abraçou a gente abraçou ele, tenha calma, equilíbrio, paciência, Deus vai lhe ajudar. E ali ele saiu leve, tranquilo. Faça suas preces, faça suas orações, que Deus vai lhe ajudar. Tudo passa. É um momento da gente fazer as nossas reflexões e ver que a prece, feita de coração, de puro coração, ela é um grande remédio para o nosso mal, para os nossos males. Com isso, Jesus nos ensina a orar e vigiar 24 horas do dia, para não cairmos em tentações, para o mal não sobrepor ao bem. Como diz Santo Agostinho, ele nos ensina, através do Evangelho, que antes de colocar a cabecinha num travesseiro, ou seja, antes de nós adormecermos, todas as noites façamos uma reflexão do nosso dia, do que fizemos de bom para fazer melhor e o de que fizemos de ruim para corrigir esse erro no outro dia. Sempre que tivermos preocupados, angustiados, pensando em coisas ruins, porque vai atrair coisas ruins. Se a gente achar que a gente vai sair de casa e vai levar uma queda na esquina, com certeza a gente vai levar essa queda. Se não for hoje, vai ser amanhã. Porque a gente está atraindo aquela coisa ruim para dentro da gente. Se a gente sai de casa querendo um emprego e dizendo, não, eu não vou conseguir, não vai conseguir mesmo. Você já está chamando, certo? Que você vai ser derrotado nessa empeleitada. Você não vai conseguir. Se você vai achar que vai fazer uma prova ruim, pode até fazer se não estudar. Mas se você estudou, se preparou, você tem que estar confiante. E não com aquele negacionismo de dizer, não, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir tirar uma nota boa. Se você achar que vai tomar uma vacina e ela não vai dar resultado, ela pode dar até resultado em outras pessoas, mas em você, pela misericórdia divina, pode até dar. Mas você, 30% da nossa cura é do nosso pensamento. É o que pensamos. 30% das nossas derrotas do nosso pensamento. Do que nós pensamos. Então, essa questão da culpa, eu vou me penalizar o resto da vida. Não. Deus não quer isso para a gente. Jesus, com as suas lições de justiça, amor e caridade, não quer que jogamos o silício em nossas costas, não. E a maltratar e sair sangue. Não. O silício tem que ser no nosso espírito. Aí sim, há uma regeneração. Outra coisa que nós podemos também nos ajudar é esquecer
pouquinho dos nossos problemas e começar a olhar como solucionar o problema do meu irmão. Está tão perto de mim. Tem vezes que está até na própria casa, na própria residência. Ah, mas é difícil? Sim. Por ser difícil é que ele precisa de você. Então, meus queridos irmãos, essa é uma lição que tem no livro Céu e Inferno, que ela traz para nós. A gente pode até assim dizer, o Monsenhor, ele perdoou Verge, sim, ele perdoou. O que mais que ele queria é que ele se arrependesse e se recuperasse dos erros, se reparasse os erros dele. Era o que mais o Senhor queria. Vamos pensar, será que estamos hoje com os nossos conflitos interiores no lugar da vítima ou do agressor? Nós dizemos sempre, eu não tenho coragem de fazer isso. Deus me livre de fazer isso. Mas a carne é fraca? Não, a carne não é fraca não. O espírito é que é fraco. E quando vem aquela hora, você faz, eu faço. E aí? Aí é quando entra o arrependimento. Para nós expiarmos, para nós repararmos as nossas faltas. Por isso que sempre é bom a gente estar refletindo, como Santo Agostinho colocou para nós. Reflita o seu dia. Vamos refletir o que a gente fez de errado, para a gente não cometer o mesmo erro amanhã. Pensar sim em construir uma solução para que nossos irmãos não estejam sendo prejudicados por nós. Eis aí a caridade. Que possamos fazer para eles o que queiramos fazer para nós. Será que a gente quer que um assassino tire a vida da gente? De maneira alguma. E a gente vai tirar a vida do outro? Também não. Porque a gente já galgou, graças a Deus, um pouquinho mais de experiência. E jamais nós podemos pensar em tal fato acontecer, porque há um regresso na nossa evolução. A gente não vai regredir, mas a gente vai estacionar. A gente não vai evoluir. Então, por isso que a gente façamos as nossas reflexões, façamos as nossas orações. Vamos nos dedicar mais a cicatrizar a ferida do próximo. No livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 22, nos 3 parágrafos últimos desse capítulo, ele nos traz toda deserção, toda ausência do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, de resultantes severos, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva, para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório,
se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Temos que admitir a culpa e correr para reparar o nosso erro. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Vamos amar com a certeza do perdão, com a certeza da caridade, com a certeza que vamos reparar os nossos erros. Essa lição de hoje, profunda, ele vai até o nosso ser interior, as reflexões interiores para nós são profundas. Por isso, meus irmãos, vamos agora fazer a prece de encerramento, rogando a Deus de infinita bondade, a Jesus, irmão maior, e a nossa mentora da Casa Alta de Souza, misericórdia, para conosco e para com todos os nossos irmãos. Vamos fechar os olhos e conectarmos com o alto. Jesus, irmão maior, caminho, verdade e vida. Tu que és justiça, amor e caridade. Vieste, Senhor, a nos ensinar o caminho a seguir. Que possamos não só aprender lendo, mas aprender executando, praticando as tuas lições. Que tua paz seja uma constância em nossas vidas e que tua luz seja uma esperança para todos nós, hoje e sempre. Obrigado, meus irmãos.